paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Ao meu amigo, ao meu companheiro, e agradecer a Jesus, nosso Senhor, e aos nossos amigos encarnados e desencarnados que nos visitam hoje, que vieram com o objetivo de escutar uma mensagem que venha gerar algum tipo de luz e de reflexão às nossas mentes, às nossas consciências, à nossa forma de viver. A luta na forma em que se vive, ela é algo que nos visita sempre. A gente, o ser humano, que é normal, se indaga diariamente se a forma que vive é certa, é incerta, é justa, é injusta, é bonita ou é feia. O que quer que seja, o ser humano normal e que luta na sua existência vive sempre um momento de dúvida em relação a si mesmo, em relação à sua vida, em relação aos seus atos, em relação às suas práticas. Ao ouvirmos alguém que diz, eu nunca me arrependi de nada do que fiz, nós estamos diante de uma pessoa profundamente arrogante, onde a vida não lhe ensinou e ele está sujeito a qualquer hora repetir os mesmos equívocos que em outras épocas lhe fizeram sofrer e lhe fizeram chegar no vale de lágrimas, aonde a gente vive hoje. É preciso sim que a gente se arrependa, porque o arrependimento nos estimula e nos instiga a fazer diferente. Se nós não equacionarmos, não pararmos e não pensarmos, isso foi ruim, e por ter sido ruim, me arrependo de ter feito, e eu vou refazer, eu corro o enorme risco de estar repetindo sempre os meus erros. Nós ouvimos pessoas que enchem a boca e falam, não me arrependo de nada do que fiz. Eu tenho uma relação enorme de profundos arrependimentos. Não que eu queira voltar e corrigir, mas esses arrependimentos, eles servem como elemento que me mostra o que eu não devo fazer de novo, ou o que eu já fiz e foi ruim e que incorreria certamente em novos equívocos. Porque um dos aspectos mais complexos que existe no ser humano é assumir que falhou. E a gente tem uma dificuldade tão enorme em assumir os nossos erros que até deles nós nos servimos muitas vezes como se eles fossem medalhas. Nós falamos de determinados equívocos que fizemos em certas épocas como se nós tivéssemos recebido uma menção honrosa. São aqueles homens que infelicitaram várias jovens em alguma época e dizem, hoje eu mudei, mas antigamente eu era impossível, sem saber o que possam ter feito ao corpo daquelas jovens, ou ao psiquismo daquelas jovens, das quais eles se sentem quase como heróis do sexo, heróis do físico, desencadeando nas pessoas males que muitas vezes nós não conseguimos ver. A gente ainda vê que a gente, o ser humano, não sabe muito bem a que veio, e aí esse mecanismo de educação de espírito, que é o objeto que nós viemos falar hoje, que é o nosso objeto existencial, sairmos daqui educados, sairmos daqui melhores, sairmos daqui mais afáveis, mais gentis, mais honrados, mais honestos, sairmos da terra, deixarmos a terra conseguindo fitar a nossa consciência onde está o registro de toda a nossa vida e não termos muita vergonha das marcas do filme que nós fizemos ali. Eu sou um usuário fiel de rede social e eu vejo sempre os companheiros escreverem ali, quando se precisa fazer algo, dizem assim, foco,
força e fé. A pessoa fala alguma coisa, se chateia, se aborrece, reclama. Alguém que não tem o que dizer vai lá e escreve: fulano, foco, força e fé. E já virou uma chave mágica. Sempre que nós queremos realizar algo ou vemos alguém feliz, lembrarmos ao fulano do foco, da força e da fé. Eu tenho, às vezes, vontade de perguntar: foco em quê? Fé onde? E que força é essa? Porque a gente se apropria de palavras sem aquilatar ou avaliar o que está embutido no cerne da palavra que nós estivemos. Então alguém vai e fala para você assim: força fulano. Aí você fica se perguntando: mas eu vou procurar esta força aonde? Tenha fé fulano. Ué, mas eu tenho que ter fé em quê? Ou em quem? E tenha foco fulano. Meu Deus, eu não sei o que eu vou almoçar hoje, ou o que eu vou almoçar amanhã, porque hoje eu já almocei e não me lembro. De verdade, eu não sei o que eu vou almoçar amanhã e eu já sou obrigado a ter um foco existencial sobre algo que eu ignoro. Então, nós seres humanos, nós que somos usuários de rede social, de mídia social, que vem desencadeando um conjunto de modas otimistas e burras, porque nós falamos sobre otimismo, mas deixamos as pessoas suspensas. Elas ouvem sobre otimismo, mas não fundamentam esse otimismo. Fundamenta-se esse otimismo em quê? Fundamenta-se esse sentido para onde eu vou em quê? E essa é o aspecto e a questão que a gente vem ao centro espírita e busca na codificação espírita e busca na obra espírita o nosso objeto de foco, o nosso objeto de força e o nosso exercício de fé, uma fé raciocinada que nos dê sentido para o objeto de onde vamos seguir. E o primeiro aspecto que faz com que seja extremamente complexo nós conseguimos educar o nosso espírito é porque o Senhor da vida, Deus, ainda não é o assunto primeiro da nossa existência. Deus ainda é um assunto acessório que a gente reserva para algumas horas do dia. O sol e a praia do forte nos tira de Deus. O jogão do Vasco nos tira de Deus. Os mecanismos quaisquer da vida, a necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de nos exibirmos, nos expormos, estarmos em algum lugar e nos evidenciarmos, nos tira de Deus. Deus ainda é um elemento acessório na nossa existência. As pessoas buscam a felicidade numa vida onde esta vida, a presença de Deus, dificilmente está inserida como mecanismo primeiro para o objeto onde ela quer chegar. Então, quando a gente vai e fala e passa em um vestibular, o cabra vai falar para você assim: Paulo Jorge, você agora foi aprovado, foco, força e fé, larga o resto. Aí o cara vai fazer uma universidade, nunca mais entra numa casa religiosa. Esquece de fazer uma oração, esquece de ler uma obra espírita, e a gente observa muito isso nos mecanismos institucionais. Quando os nossos meninos deixam as mocidades, vão fazer suas universidades, somem da casa espírita, e você vai falar assim: fulano, não, ele está estudando agora. Ué, mas espera aí, mas então a religião não se soma, não segue ligada, não forma um link. A gente viaja de férias e às vezes chega em uma cidade e sequer procura saber se tem uma casa religiosa lá, da nossa fé, do nosso exercício, que vamos passar vários dias para mantermos o nosso vínculo e para saber como aqueles nossos irmãos vivenciam. Existem existências complexas, os homens se dividem. Nós não vivemos uma vida única. Então a presença de Deus ainda não é o primeiro objeto da nossa existência. E quando alguém fala assim: o que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha família, eu te pergunto: como você cuida de uma família sem a presença de Deus? Como você leva uma família sem conseguir propor aqueles indivíduos que estão embutidos ali dentro a presença de Deus? Então a educação ligada à família, as pessoas que estão ali inseridas, e principalmente aos nossos meninos, principia-se com a presença de Deus em casa.
Um lar que não exerce o hábito de invocar e relembrar aos seus que o que de mais importante temos na nossa vida é Deus. É um lar que passará por horas difíceis, quando aqueles outros valores de profunda importância, que não são fixos, que a gente julga de profunda importância e que não são fixos, começam a se desmantelar, e nós, por não termos o hábito de estarmos recebendo em Deus e estarmos vinculados em Deus, o primeiro elemento, a nossa casa desaba. A nossa casa, ela era feliz enquanto tínhamos recursos. Quando o recurso acabou, ela se desfez. A nossa casa era feliz enquanto nós tínhamos saúde. Quando um deles enfermou, a saúde se desfez. Mas se a nossa casa fosse feliz, porque ela entendia da presença de Deus, quando o dinheiro acabasse, Deus sustentaria. Quando a saúde fracassasse, Deus equilibraria. Quando todos os outros mecanismos se desfizessem, nós ainda iríamos receber e ter no nosso lar aquilo que não se desfaz jamais. Então é preciso que a gente, para educar o espírito e constituir uma família sólida, coloque a presença de Deus na casa da gente. Que Deus esteja na nossa vida, e nós espíritas, então, temos um outro aspecto, que é iniciar um olhar diferente para o outro. Às vezes a gente tem a impressão que aqueles membros que estão na família da gente, que fazem o lar da gente, são espíritos novos que estão tendo a sua primeira reencarnação e que chegaram pela primeira vez para experimentar isso aqui. A gente precisa olhar estes nossos irmãos e descobrir que nós não estamos sozinhos, que nenhum de nós está sozinho, e que nós, cada um de nós, chegou levando uma herança de afetos e desafetos de uma outra vida. E é difícil quando você olha para os seus filhos, para o seu menino e para a sua menina, e diz assim: eduquei aos dois do mesmo jeito, e como eles reagem diferentes à mesma educação, simplesmente porque eles têm uma herança espiritual. E eles têm vínculos espirituais distintos. Um vem com vínculos mais suaves, mais brandos, mais leves. Outro veio com aquele vínculo mais difícil, mais complexo, mais ácido, que o desarmoniza mais, que o desequilibra mais. Então, o homem espírita, a família espírita, precisa olhar-se como sendo alguém que é vigiado o tempo inteiro, não só pelos olhos físicos, mas pelos olhos dos nossos herdeiros espirituais, que estão jungidos a nós. Às vezes, nós olhamos alguns dos nossos entes queridos e observamos eles tendo reações estranhas, e a gente começa a falar que esse menino está horrível, que esse menino está difícil, ou que esta mulher está estranha, ou que esse homem está esquisito. Mas se nós fôssemos espíritas lúcidos, bem conscientes desta presença, nós poderíamos estar de imediato percebendo que pode estar acontecendo um envolvimento de uma força infeliz que vem de fora. Mas a gente, que quase nunca coloca Deus como plano primeiro no nosso lar, não consegue ter os nossos olhos despertos e abertos para identificar as influências do ontem, daqueles que chegaram na casa da gente, daqueles que começaram a se envolver, porque apesar deles terem, dos nossos filhos em especial, uma idade pequena ainda, não estão envelhecidos pela idade, mas eles são indivíduos reencarnantes que já carregam em si marcas de outra vida. Mas o espírita, desde que Chico Xavier desencarnou, está esperando a volta de Emmanuel na casa de alguém. Então, cada hora que engravida um, e a criança já nasce, e ela é mansinha, ela fala, mamãe, ela vê uma coisa, a gente vai logo para a reunião perguntando, será que Emmanuel voltou lá em casa, neto de Paulo Jorge, de Rose? Será que há essa possibilidade? E nós não nos apercebemos
E nós não nos apercebemos que os piores espíritos são aqueles que sabem usar as máscaras mais bem elaboradas. E que há um conjunto de entidades que voltam na casa da gente com um corpo que são profundamente hábeis em ludibriar, em iludir a gente, Fátima. Eles estão ali formando e a gente está rejeitando este olhar e a presença divina em casa, que deveria servir para exercer um limite àquele que chega. Então nós somos profundamente obsidiáveis e somos reencarnantes. Ainda que a gente volte pequeno, com um livro mais ou menos em branco, determinada hora, quando o corpo amadurecer, o ontem vai retornar. E aí aquilo que nós fizemos na nossa origem, no nosso início, vai fazer a diferença. Há aqueles companheiros que neste afã de educar começam a viver a vida do filho. Começam a tomar as atitudes do filho. Começam a não responsabilizar o filho. Isso é comum quando a gente vê, quando alguém esbofeteia o nosso filho, o culpado nunca foi ele. O culpado sempre foi o amiguinho que iniciou, ele devolveu e foi lá. É muito difícil haver este senso de nós conseguirmos enxergar que nem sempre temos o melhor na casa da gente, até porque estamos na Terra. E o simples fato de vivermos na Terra, nós temos espíritos difíceis, nós temos espíritos complexos. Então, eles têm acertos para fazer ante a vida. E a nossa função, que enxerga eles, que enxerga a nós, que enxerga os outros como os alvos de espíritos sofridos, que carregam um passado anterior, é de ajustar para que eles consigam vencer, mas pelo seu esforço. É comum às vezes nós escutarmos as mães falando assim: mas eu me esforcei tanto por você, e olha no que você deu. Que mãe nunca falou isso para um filho, né, gente? Você é um ingrato. Eu perdi noites de sono, eu trabalhei feito uma louca, paguei a sua faculdade, paguei seu curso de inglês, você faz inglês há 4 anos e só ficou no verbo to be, e olhe lá, na primeira pessoa, não consegue fazer uma conjugação nenhuma extra. Olha o que eu fiz. Exatamente. Olha o que você fez sem querer saber o que ele queria fazer. E sem querer saber no que você iria orientar ao outro para fazer. A educação não é viver a vida que o outro tem, e nem é simplesmente oferecer ao outro aquilo que a gente acha melhor. Isso é cultura. Educação é ajustar valores, e estes valores só são lúcidos na cabeça de um ser humano quando Deus está em casa. Quando a presença de Jesus, de Deus, dos bons espíritos, ela está na casa da gente. É comum nós dizermos assim: meu filho está muito bem. Como? Passou no concurso da Petrobras. Hoje eu nem sei se ele está mais muito bem passando no concurso da Petrobras. Mas ainda está. Meu filho está muito bem, está vivendo muito bem. Então a gente ainda acredita que estar muito bem é estar com o bolso cheio. Eu quero ver alguém falar assim: mas meu filho está muito bem. Está muito bem, ele está fazendo o que da vida? Meu filho é jardineiro. Ele cuida de 6 jardins, ele cobra R$150 por cada jardim que ele vai por mês. Mas fulano, não, mas ele não rouba. Ele é honrado, ele é honesto, ele dá a César o que é de César. Ele cumpre os seus valores cívicos, ele cumpre os valores morais, ele respeita a moça com quem ele namora. Ele nunca me desacatou, me desalinhou. Então o meu filho, ele está muito bem, ainda que ele cuide de jardins alheios e ganhe lá seus R$800 por mês. Nós ainda acreditamos por um valor próprio, e este valor próprio se ressalta pela simples ausência de Deus como primeiro plano na nossa vida, que estar bem é se dar bem, e que viver bem é ter sucesso.
E aí o mais difícil é quando você vê alguém que se deu bem, muito bem, procurar um psiquiatra. Aí você fala, gente, mas o que te falta? Olha a casa que você mora, olha o carro que você tem, olha o seu passaporte, carimbado, Espanha, Portugal. Quantas viagens você já fez e você ainda assim ainda vai para o psiquiatra? É porque você ficou bem com coisas, mas não ficou bem com você. Pela simples falta da presença de Deus na sua vida te norteando, o primeiro elemento verdadeiramente real que está sendo forjado na nossa alma, na nossa vida, como elemento que somos espíritos, e espírito, eu acredito, parto do princípio quando falamos aqui que os companheiros que nos ouvem são espíritas ou simpatizantes e que acreditam nas informações, nos postulados que nós falamos aqui, onde simplesmente esta vida da gente é uma etapa, é uma fase, e uma fase rápida, que se desfaz quando a gente menos espera diante dos nossos olhos. Quando a gente olha uma criança, ou quando a gente olha um indivíduo, nós temos o hábito de fazer frases e perguntar frases, e nós perguntarmos frases. O que nós estamos fazendo da nossa vida. E é comum perguntarmos para os nossos meninos assim, o que você espera para o seu futuro? O que você espera para o seu amanhã? Dificilmente alguém acredita que ligar-se à presença de Deus represente algo real para o futuro. Mas real mesmo. Né? A gente ainda acredita que fazer o nosso futuro é nos terminar os ensinos, graduarmos, pós-graduarmos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, emprego público, para juntar todas essas coisas para ficar lá em cima, e quando a gente termina o último diploma, junta todos os anos de serviço e faz o quê? Se aposenta. Ah, eu ganho muito bem, eu tenho um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado. Aí você pega e faz aquilo e se pergunta tantas vezes o que você fez com a sua vida no tempo que você ficou sentado num banco acadêmico. Então, enquanto estamos vivendo e constituindo uma família e educando uma família, estamos promovendo um mecanismo que constitui uma proposta futurista. Mas a pergunta sincera é: qual o futuro que a gente espera ou qual o futuro que a gente acredita? Qual o futuro que a gente acredita que seja real para a nossa vida? E essa é uma pergunta que eu não tenho como responder, porque isso é de foro íntimo e cabe a cada um dos companheiros se perguntar quando diz: eu vejo um futuro brilhante na minha família. E este futuro brilhante, para nós que somos espíritas, é: quando nós desencarnarmos, vamos todos estar leves no plano superior. Ninguém vai baixar na reunião mediúnica, por intermédio dos companheiros, gritando: o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, me tira daqui, ou então, essa lama está me puxando, está me prendendo, aquelas coisas que a gente ouve de vez em quando, né, Paulo Jorge? Não, é esse o futuro educativo que a gente busca enquanto alguém que é espírita, reencarnacionista, e que sabe que não começou agora e nem tampouco agora acabará. Somos nós procurando um futuro para a família. É aquela família que quando senta para jantar, quando se reúne para o café da manhã, o almoço, na sua viagem de férias, fala sobre o bem-estar que se propõe a si própria e que distribui para os outros que estão ao seu redor. É aquela família que sabe de verdade descobrir dentro de si que os valores morais, não espíritas, mas os valores morais que Jesus nos legou no seu Evangelho, mudou a nossa vida e que nestes valores nós temos um futuro, e um futuro que vai muito além da vida que a gente leva, deste sucesso que a gente experimenta,
É talvez por conta disso que Jesus te pergunte sempre: o que levas dentro de você? Onde estão as tuas joias, o teu tesouro? Onde ele estiver, ali vão estar os teus sentimentos, tudo vai estar ali. Ali vão estar as tuas coisas. Então, a gente acredita, enquanto família, que quando a gente se reúne para promover uma vida futura, nós estamos promovendo que futuro? Que tipo de futuro? Marcelo, é possível andar juntos? É devido que se ande juntos. Mas se nós não estamos sempre recordando isso desde quando o indivíduo chega no nosso lar, desde quando nós nos reunimos, se isso não é assunto que se formata como hábito nos diálogos familiares, isso de verdade, reflitamos, é habitual na nossa vida? Nós sentarmos e nos perguntarmos sobre o futuro espiritual que esperamos vivenciar e esperamos viver juntos? Nós gostaríamos muito de, quando chegarmos no plano da erraticidade, que nós estivéssemos numa mesma faixa e pudéssemos de imediato nos ver, nos reconhecer e continuar a nossa jornada. Mas a literatura espírita e as sessões espíritas mediúnicas, as quais muitos de nós que estamos aqui participamos, são repetitivas em nos dizer como a gente que lutou por um futuro tão intenso na Terra, nos perdemos uns dos outros quando a morte nos colheu. E a gente não consegue se ver mais, porque este futuro nos roubou de Deus, nos roubou da verdadeira vida. E aí depois vira livro lacrimejante, onde o médico psicografa os reencontros doloridos, e 50 anos depois, Marcelo encontrou Jane, mamãe, lá no plano espiritual. Ela estava muito bem, ele muito mal. Aí vende, a gente adora, porque esse sofrimento a gente gosta. Olha como deu certo 50 anos depois de uma desencarnação, quando poderia ter dado certo, enquanto estávamos juntos, ombro a ombro, sangue com sangue, no mesmo lar, constituindo uma proposta educativa para a morte, porque a gente vive como se a morte fosse só na casa dos outros, nunca chegasse na casa da gente. E é uma situação complexa, porque educar, se não é viver a vida do outro, é viver com o outro. Nós não podemos largar também as pessoas, desanimar e desistir daqueles indivíduos que estão do nosso lado. Nós, afinal de contas, estamos vinculados com os laços familiares e a gente precisa insistentemente falar sobre isso com os nossos meninos. É comum nós termos famílias que vêm aqui e os seus filhos não são evangelizados. Eu fico me perguntando, meu Deus, me faça sentido. Se isso aqui alegra minha alma, se isso aqui enriquece minha vida, se isso aqui apacenta meu espírito, se isso aqui renova as minhas forças, e as pessoas que eu mais amo no mundo não estão aqui, porque eu sequer muitas vezes me esforço em convocá-las para experimentar isso comigo, será que realmente eu as amo? Porque eu vivo aquilo que eu acho melhor, mas deixo elas viverem o que elas quiserem, sem oferecer-lhes o quinhão que distingue minha existência, que faz a minha própria existência melhor. Se nós ficamos juntos, há vínculos que nos aproximam. Então, é importante dizer, e a pessoa vai falar assim: eu dou liberdade religiosa lá em casa. Filho meu, segue o que quiser. Mas tá bom. Se o seu menino, quando era pequenininho, as vacinas começaram a dar, aí você vai chegar pro rapaz do posto e vai falar assim: ó, só não dá vacina não. Ele só vai tomar a primeira vacina dele aos 18 anos, quando ele puder escolher o que ele quer para a vida dele. Aí, não vou alfabetizar. Quando ele fizer 18 anos, eu vou dar o direito a ele de escolher se ele quer, aos 18, ser alfabetizado. E a gente, na casa religiosa, é mais ou menos assim. A gente vai deixando, que um dia, quando ele for rapaz, ele escolhe. E a gente age como se ele fosse viver suficiente para escolher. E às vezes não vive, morre antes.
Aí vem na sessão e fala: mamãe, mas você nunca me mostrou aquilo. Ah, eu queria te dar liberdade, no seu desejo de me dar liberdade, você fugiu do compromisso de zelar por mim enquanto alguém que me recebe no núcleo familiar. Não dá para nós lavarmos as mãos quando ouvirmos um não daqueles que estão conosco. Se a gente se esforça para que ele se alfabetize, se a gente se esforça para que ele termine o curso médio, se a gente se esforça para que ele arrume e se forme no emprego, por que a gente se cansa tão rápido de falar para ele de Deus? Ou de dizer para ele o quanto nós esperamos que ele viva aquilo, porque aquilo é bom, de verdade, porque se você reconhecer que Deus é a melhor parte que você tem a dar aos seus, ele não sairá nunca dos seus lábios, nem nunca dos seus atos, porque é o próximo aspecto. Muitas pessoas das nossas famílias não acreditam em nós por um motivo muito simples. O primeiro evangelho que muitas vezes alguém lê é o outro. Então, se você é um indivíduo mal lido, é um livro amassado, é um livro de páginas arrancadas, é um livro que tem ações ilícitas, é um livro que tem páginas proibidas. Estou machucando, né, Paulo Jorge? É um livro que tem páginas proibidas. O seu filho ou aquele que está perto de você está construindo o livro dele fundamentado em você. Então, a gente fala muito para o outro de ser bom, de ter futuro, de ter vida decente, mas se você, que é o elemento que divide a existência naquele núcleo, não tem aquilo que você almeja escrito nas suas folhas, entra em choque o processo da hipocrisia. Me fala de algo quando aquilo não é real. Aí nós vamos ensinando o indivíduo a engambelar a vida, porque um dia ele será aquele indivíduo que vai engambelar uma família, vai engambelar uma sogra, vai engambelar um sogro com este próprio livro de valores estranhos redigidos ali. A coisa é complicada, ter família, por isso que eu falo assim, se você conhecer o Espiritismo, antes de constituir uma família, você não faz. Com medo de... gente, é complicado, babado, porque nós estamos recebendo as moedas que o Senhor nos depositou nas mãos, que são eles, que somos nós uns aos outros, e a nossa função familiar é transformar estes valores em fortuna, mas não fortuna para a terra, mas sim fortuna para o mundo invisível, para que a gente se regozije quando chegar no mundo além. E quando na casa espírita, os núcleos, as reuniões são abertas e vamos fazer os atendimentos, o que mais a gente ouve? Conflito em casa, conflito na família, eu tenho tanto problema. De logo tem que perguntar, você está colocando o Senhor na sua casa? Não, lá em casa, um é assim, um é assado, mas eu obrigo eles a comer verdura. Então obrigue eles com o nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, porque verdura tornou-se mais importante na sustentação da família do que a presença do Evangelho do Senhor na casa da gente. É uma coisa estranha, são valores retorcidos, distorcidos, porque em verdade a nossa educação é como se fosse forjada para acabar aqui na terra, Rose. Quando morrer, tudo acabou, um galardão, uma foto em algum lugar, e se findou quando não o é. Vai acabar e a gente se vai, e quando nós chegarmos lá, eu sei lá, mas em algum lugar, o filminho começa a passar, e a gente vai ter que se ver com isso. E aí, nós seguimos questionando aos companheiros um processo complexo na dificuldade que existe hoje em se educar uma família e se educar aqueles que estão inseridos. Nós relegamos ao outro a educação, a função nossa. Sonho de ser mãe. Eu acho que eu carrego esse sonho desde outra vida que se manifesta, meus 118 quilos, eu acho. Um sonho de ser mãe.
Aí você prepara tudo, você compra tudo, prepara. Você tem um filho. Que beleza! Eu tive a cara do pai, aquela cara de joelho, aquela coisa estranha, e a cara, e dá lembrancinha, e faz chá de fralda, e pinta a barriga, e o neném nasce, aí você pega a sua mãe e fala, mamãe, cuida, porque eu tenho que ir trabalhar para sustentar a família, e justifica isso, que é para dar algo de bom a ele, porque a gente ainda acredita que o que ele precisa de mais é o sapatinho de marca, é a roupinha boa, e não a nossa presença. O que está acontecendo hoje? As crianças, nós já contamos no relógio quando é que aquela instituição vai poder receber o nosso filho para a gente ficar tranquilo. Aí você pega 2 aninhos uma criança, matricula para trabalhar, afinal de contas você se graduou, se pós-graduou, mestrado, doutorado, pós-doutorado para ganhar dinheiro e dar uma vida boa a ele, você vai e coloca ele com 2 aninhos, para uma tia que vai ficar com ele todo o horário importante da vida, das 8 da manhã às 5 da tarde, passar para ela os valores dela, os valores que ela aprendeu em livros para ele. Aí ele chega em casa com a mordida, aí você sente o quê? Culpa. Porque, afinal de contas, eu não coloquei ele lá e pago 5 mil reais por mês para você me devolver o filho assim. A gente vai lá e quebra tudo. Aí ele começa a aprender que tem um bônus. Ele está só, mas tem alguém que vai defendê-lo por remorso sempre, por culpa sempre. Então, quando ele começar a fumar uma maconha, nós vamos falar assim, meu Deus, mas eu larguei, eu nunca tive tempo. Aí eu vou lá e minto, e ludibrio, e preparo um futuro brilhante para ele, no mundo invisível. Se quer ter filhos, cuide deles. Prepare-se para cuidar deles. Mas eu tenho que trabalhar, dê um jeito, trabalhe menos, arrume um horário, diminua a sua vida, diminua os seus recursos, faça alguma coisa, mas se quiser tê-los, o compromisso é seu. Nossos meninos hoje estão sendo educados pelas mãos dos outros, quando o compromisso é de quem? É de quem colocou-os no mundo. Aí a gente pega eles 5 horas da tarde, é o sonho, né? Banho tomado, fralda trocada, mamadeira tomada, ele vai chegar em casa só para dormir. Aí a gente chega lá, bota a coisa mais importante que chegou na terra depois do Evangelho, que foi a galinha pintadinha, porque ela vai acalmar os corações dos nossos meninos. Aí a gente liga a galinha pintadinha, a sua felicidade, ele dorme ali, a dona Aranha subiu pela parede, ele dorme, e no dia seguinte a gente repete tudo de novo. Aí sabe o que acontece? O governo vai e anuncia alguma coisa, se os nossos filhos estão em rede pública, vai ter greve. O que eu vou fazer com essas crianças dentro de casa? As mães, os pais desaprenderam a cuidar de seus filhos. Tomaram aversão a ter que lidar com o choro de criança, que era um negócio tão habitual há algum tempo passado. Estamos delegando a outrem a função educativa que Deus, pelo menos a gente acredita na questão familiar, nos ofereceu no plano primeiro. Olha, é para vocês. Cuidem, deem forma, fiquem juntos, mas eu não disponho desse tempo. Então, o tempo que você estiver, amplie o trabalho. Não pode vacilar. O tempo que você estiver, dê mais força e visualização àquilo que está ali. Não dá para ser de outro jeito. Porque aí, se nós começarmos a compreender que nós estamos produzindo um homem de bem, diferente de um homem de bens, que é uma distinção muito grande. E essa diferença entre nós auxiliarmos a melhoria, a construção e a solidificação de um indivíduo de bem, não de um indivíduo de bens. Porque ainda a gente volta à questão primeira, que os bens espirituais, ainda, para muitos de nós, não são os melhores da nossa vida. Você pega algo, você pega esse lencinho Kleenex bendito que foi deixado aqui em cima,
e presenteia a seu filho. Aí seu filho vai, abre o lencinho, e o primeiro ato dele é perguntar ao amiguinho se ele deseja um. Aí ele dá ao amiguinho. Quando o amiguinho sai, você fala assim: meu filho, este lencinho custa R$60, a caixinha. Não é para você sair distribuindo assim. Papai trabalha muito para te dar Kleenex, né, Paulo Jorge? Papai se esforça por demais. Aí um dia eu falo para ele assim: você tem que ser um homem de bem. Você tem que ser um homem altruísta, que sabe partilhar menos o lencinho que eu te dou. Partilhe as coisas dos outros, né? Você tem que ser um indivíduo. Aí o cara começa a abrir a residência dele para receber as pessoas. Tem aquela pessoa que recebe, aqueles indivíduos que têm os seus lares, estão abertos para receber. Aí a casa vive cheia e recebe as pessoas, alimenta, acolhe. Aí tem aquele que fala assim: como você é bobo, fulano. Olha quanto você gasta, já viu sua despesa, bandeira vermelha da Ampla, que está aí, e você dando chuveiro elétrico para esse povo. Toma jeito, fulano, porque a gente ainda acredita que precisa amealhar e somar bens para sermos algumas coisas, porque nós seremos faraós um dia, sabe? Aquela pirâmide linda, os nossos restos todos ali dentro, inclusive os nossos restos físicos, sobrando ali, e o povo se digladiando para derrubar a parede, para tirar o que a gente juntou. Eu imagino a obsessão desse povo no plano espiritual. Meu Deus, mas eu fiz aquela máscara, Tutankhamon, para ser para sempre minha, está no museu, aquilo é meu, não é? O cara deve ficar batendo até hoje na vidraça do museu, pedindo para tirar aquilo, porque aquilo é meu, e a gente vai vivendo isso, e o amanhã que nos espera, se a gente não observar isso, não é muito diferente. E aí o centro espírita, ele entra como elemento, e precisamos vender o peixe espírita. Esse robalo enorme espírita, que muitas pessoas ainda veem como se fosse pequeno lambari. Lá na minha terra tinha muito lambari, peixinho pequenininho assim. Tem muita gente que ainda acha que a doutrina espírita é um lambari ante a sua possibilidade de saciar mais. A Casa Espírita, ela está aberta e ela oferece recursos de informação imprescindíveis e fundamentais, a fim de que a gente possa estar reformulando os nossos conceitos e reavivando as nossas ideias com o olhar que temos uns com os outros. Eu digo aos companheiros: não adianta largar a família no meio do caminho. É uma mala que você larga aqui, dá uma volta de 2 encarnações, quando volta, pega ela ali. Ela é sua. E além do que, é uma covardia. Se aquele elemento foi ruim na sua vida, por que você vai fazer a ruindade de deixar para a vida de outra que correu o risco de pegar logo ali adiante? Então, se você ama seu próximo, ama Jesus, segura o que é seu, inclusive seus problemas, né? Ah, eu tenho uma pessoa difícil na minha vida, vou me livrar. Se livra. Aí, outra pessoa vai, pega aquela pessoa difícil, você ganhou um inimigo espiritual, porque o indivíduo vai cobrar lá na frente. A culpa é sua, que largou e não botou um bilhete junto. Cuidado ao tocar. Alta periculosidade. O elemento é difícil. Da mesma forma, são os nossos filhos que nós geramos e soltamos pelo mundo para que eles mostrem no mundo aí fora a genética física e os valores espirituais de alma que nós plantamos ou não. Aí quando você olha, às vezes a gente se envergonha de ver uma mãe que um filho fez algo ruim, e a gente vai falar assim: mas essa mulher é tão boa. Ela é boa mesmo, pode ser muito boa, mas quão boa ela foi para este filho, quanto ela insistiu com este filho, quanto ela foi buscar este filho, com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos, 40 anos, a gente pode ir lá resgatar. E deve ficar próximo, porque a gente entende, por amor,
que se a gente não zela o que aguarda na frente, efetivamente é algo que não vai ser bom. E aí a gente vê e observa um conjunto de companheiros e companheiras que vem experimentando hoje os sofrimentos mais difíceis nas suas relações mal resolvidas com os seus entes queridos, com os seus entes amados. A gente oferece a instituição espírita aos companheiros, mas não que você venha só, junte a família, enfim, embaixo do braço e venha. Mas eles não vêm nunca, faz assim, ó, vocês me amam, hoje é dia do meu aniversário, vamos comemorar lá no centro com uma aguinha fluidificada, aromatizada, boa, que nós temos ali, para vocês começarem a ver que eu estou em um lugar que não sei se é o melhor lugar do mundo, mas é o lugar que está me fazendo bem, e se nós estamos juntos? E se vocês não vão a lugar algum? Eu gostaria imensamente que nós pudéssemos fazer esta força juntos. Que nós pudéssemos nos esforçar juntos. As famílias, há alguns anos, falávamos sobre isso, foi anteontem, né, Sônia? As famílias tinham uma vocação religiosa muito maior. As pessoas gostavam de ficar mais juntas. Há 60 anos, se havia uma procissão, e a pai, e a mãe, e a filha, e a neta, todo mundo se preparava para fazer aquilo. As questões religiosas hoje, nós estamos tão desacostumados a ficarmos juntos com os nossos, que até a proposta religiosa tornou-se individualista. A gente não consegue. Reflitam os companheiros que estão aqui dentro. Suas famílias vieram juntos? Se elas não vieram por quê? Elas estão aonde? Elas estão em outra vertente religiosa, buscando enriquecer o espírito, buscando tornar-se indivíduos melhores, ou elas estão no quiosque da praia e a gente, graças a Deus, está aqui se aliviando um pouco daquilo que está ali. Meus amigos, família é uma situação que não nos dá alívio nunca. E principalmente aquela que quer ter um futuro brilhante nas hostes do infinito, terá muito trabalho na constituição e na organização física. Aí as pessoas vão chegar no plano espiritual e vão dizer assim: ah, Jesus, eu estou aqui morto de cansado, eu fui para a África, eu fui médico na África, eu cuidei de muita gente, e os seus filhos, para eu salvar os filhos dos outros, deixei os meus filhos aqui. E às vezes você sai para salvar o filho dos outros, porque o filho do outro você dá um remédio, larga ali e vai embora. Mas o seu filho não é só um remédio que você tem que dar, é um remédio ao seu tempo, é a sua palavra, são as dúvidas, são as questões, são as perguntas, e o pior, as cobranças do passado, que são feitas infinitamente. E a gente cansou de ouvir isso, Mônica. A gente não quer mais escutar. Então, casa religiosa, para algumas pessoas, virou o quê? A bolha. A bolha. Eu entro na bolha, tudo fica bem. Tá tudo ruim lá fora, mas na bolha tá tudo bem. Aí quando eu saio da bolha, já marco a hora de voltar na bolha pela próxima vez, para ficar tudo bem de novo. E aí nós vamos empurrando esse lance até a vida acabar. E sem oferecer para a nossa família esse mecanismo de educação, educação para o espírito, para a alma, para amanhã, esta chance nova que a Casa Espírita nos oferece. Assim sendo, meus amigos, insistam. A gente insiste. Olha, quando eu fui para o Centro Espírita a primeira vez, aí minha mãe é católica, apostólica, alguns dos companheiros aqui já a conhecem, tinha assim aquela dúvida disso aqui. Aí eu comecei a sair, tinha uns eventos que a gente fazia fora, Rose lembra, das mensagens que a gente ia dar no cemitério em finados, falar para as pessoas que a morte não existe. Aí um dia, na hora do almoço, o irmão falou para mim assim: estou vendo a hora de você com um bumbo no meio desta rua.
Eu falei, louvado seja Deus, se preciso for, pegarei e baterei, eu não terei problema com isso. E a gente leva alguns anos insistindo com aquelas pessoas e levando as pessoas junto com a gente, até que eles dizem que não querem, que não vão, e a gente vai, insiste de novo, leva um videozinho, leva um DVD, puxa para aqui, puxa para lá. Mas isso tudo é muito complexo, mas precisa ser feito, principalmente para a família de núcleo, pai, mãe e filhos. Estamos juntos. E quando a gente sair daqui, a nossa consciência vai nos indagar de primeiro. E então, o que você fez com as suas melhores joias? No cofre, guardei todas, está tudo lá de herança. Não, marido, né? Ó, joia, né, Rose? De lá uma esmeralda, com esse verde aqui, né? O que você fez com as suas melhores joias? Era tudo muito difícil. Mas é claro que era difícil, mas você tinha recursos. O Espiritismo foi um dos recursos que a vida te ofereceu para que nós pudéssemos olhar com outra perspectiva o lar e este elemento de reformulação que nós recebemos. Nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos desculpas aos nossos irmãos se falamos algo que possa ter soado de forma ofensiva ou muito dura, muito contundente. Mas é que de verdade, cada vez que nós vemos alguém desencarnar, próximo a gente, ou não, nós perguntamos, será que todas aquelas pessoas ouviram as informações que a gente vem escutando e que precisa ser dito? Ou não? Então a gente agora tem se esforçado muito em verbalizar de forma mais nítida as questões, os temas. E peço aos companheiros, se algo foi ofensivo, que me perdoem, me desculpe, mas eu ainda acredito. Nós vamos ser responsabilizados por tudo que fizermos, de certo e de errado. E que a nossa chance melhor é agora. Essa é a nossa melhor chance. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Paulo Jorge, eu posso tomar essa água? É minha? E que Jesus nos abençoe hoje e sempre.